Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast em nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, promovido pela ICL América do Sul. Eu me chamo Luiz Tanuri, estou como gerente de desenvolvimento de mercado da região Cerrados, e comigo estão os meus colegas, Dr. Tiago Castagnon, consultor de desenvolvimento de mercado do Vale do Araguaia, e a doutora Ana Cláudia Langaro, consultora de desenvolvimento de mercado da região oeste do Mato Grosso. Pessoal, gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um Plantcast. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Plantcast aí, bem interessante para vocês. E hoje conosco temos a honra de receber um dos principais pesquisadores em forragicultura do Brasil. Estou falando do pesquisador Dr. Moacir Bernardino Dias Filho, da Embrapa Amazônia Oriental. Seja bem-vindo, Dr. Moacir. É uma satisfação tê-lo conosco nesse episódio, primeiro Plantcast voltado para a cultura da pastagem na ICL. Hoje, certamente, teremos diversos assuntos interessantes para os nossos ouvintes. Ok, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação muito grande conversar contigo, Tiago e a Ana. Nós aqui agradecemos, doutor Moacir. E, por favor, se apresente aos nossos ouvintes, conte um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional até este momento. Tenho certeza que será de grande interesse aí dos nossos ouvintes. Pois não, eu sou o Moacir Bernardino Dias Filho, como você já comentou, eu sou pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém e estou aqui em Belém nessa missão há 42 anos. Então, há 42 anos trabalho com recuperação de pastagens degradadas na região. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela atual Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, né? E tenho mestrado na Exalc, em pastagens, e tenho meu PhD em ecofisiologia vegetal pela Cornell University, nos Estados Unidos. E estou nessa luta aí todo esse tempo, né? Tive a oportunidade já de interagir com muitos produtores, muitos técnicos durante todos esses anos aí. É muita experiência que a gente tem para compartilhar com vocês, né? Vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento, nessa oportunidade de trocar ideias. Doutor Moacir, nós que agradecemos mais uma vez e pelo todo o seu conhecimento que nós já sabemos e conhecemos. Tenho certeza que vai agregar muito aí para os nossos ouvintes. Eu vou iniciar, doutor Moacir. A gente tem visto muito se falar na mídia ou tentar atribuir a pecuária de maneira equivocada como um dos principais vilões aí, causadores, né, do aquecimento global. Mas é uma verdade que no Brasil, de uma maneira geral, né, as pastagens elas possuem algum grau de degradação, maior ou menor, mas elas têm algum grau de degradação. Pela sua experiência, quais são os principais causadores dessa degradação das nossas pastagens? Bom, em primeiro lugar, você mencionou sobre o papel da pecuária, que tem sido muitas vezes, né, atribuído àquela causadora de aquecimento global, emissora de gás de efeito estufa. De fato, né, a pecuária, as pastagens, quando mal planejadas ou mal administradas, quando degradadas, como você mencionou, elas podem ser, sim, emissores potenciais de gás de efeito estufa. No entanto, pastagens produtivas são excelentes agentes na capacidade de pegar esses gases da atmosfera, vamos dizer assim, e sequestrar no solo. E quais seriam aquelas principais causas de degradação de pastagens, né, no Brasil? São diversas as causas que nós temos hoje em dia que podem ser atribuídas à degradação. A principal delas, sem dúvida, né, como eu costumo dizer, o manejo do pastejo errado, né?
são aquelas taxas de lotação muito acima do que a pastagem pode suportar, períodos de descanso ou de uso da pastagem que não são administrados corretamente. Então, isso acaba levando à degradação da pastagem, se é algo que é feito constantemente, vamos dizer assim, um erro recorrente, né? Daí, outras causas importantes é o próprio manejo da pastagem em si. Aí vem aquela clássica frase que sempre se tem se falado agora, que pastagem deve ser manejada como cultura agrícola, né? Então, uma falha muito, muito grande que leva à degradação da pastagem é não tratar a pastagem como cultura agrícola, e nisso vem aquela parte de não adubar corretamente pastagem, não acompanhar, né, a fertilidade do solo da pastagem no tempo. E isso, claro, acaba levando à degradação da pastagem, né? A pastagem é deixada degradar se ela não recebe um aporte periódico de nutrientes. Veja bem, por mais correto que seja o manejo do pastejo, alguma hora você vai ter que repor a fertilidade do solo, né? Então, essa seria uma outra causa de degradação, quando as pastagens não são tratadas, como eu mencionei, como uma cultura agrícola, e acaba que as pastagens vão degradando, né? Outras causas importantes, pontuais em algumas regiões, são pragas, né? No Brasil, as principais pragas que podem levar à degradação de pastagens são a cigarrinha, sem dúvida, que conhecemos, né? Dependendo da região, algumas espécies são mais importantes que outras, né? Lagartas, no início do período chuvoso, principalmente naquelas pastagens em formação, né? Em algumas regiões, o percevejo castanho pode ser importante também, né? E outra causa importante de degradação são falhas na formação da pastagem, né? Aí, quer dizer, preparo errado do solo, plantio em época inadequada, sementes de baixa qualidade. E uma causa interessante é a escolha inadequada do capim, né? Hoje, o produtor ele tem, gente, um portfólio de capins para escolher. Então, são 10, 15 cultivares, espécies de capins que podem ser escolhidas, mas cada uma dessas espécies ou cultivares é adequada a um tipo de manejo, é adequada a um tipo de solo, a um tipo de clima, um tipo de condição da propriedade rural. Então, às vezes, quando esse capim não é escolhido adequadamente, pode levar também à degradação. Inúmeras outras causas podem também ser enumeradas, mas a gente vai ter oportunidade, com certeza, de conversar um pouquinho mais no decorrer desse nosso bate-papo. Inclusive, a gente pode dizer que o aumento na produção, em resposta à recuperação de uma pastagem, é uma forma de você evitar emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera. E aquela chamada emissões evitadas, né? Então, você aumenta a produtividade, né? E você, com isso, você também evita desmatamento, né? Que é aquele desmatamento evitado. Então, através de um manejo adequado da pastagem, né? Você contribui, sem dúvida, para a diminuição de desmatamento, para a diminuição de emissões de gás de efeito estufa, né? Então, a recuperação de pastagem é importantíssima. Eu costumo dizer, Luiz, que para cada hectare de pastagem que se recupera, equivale a você deixar de desmatar 2 hectares de floresta, 2 hectares de cerrado, 2 hectares de qualquer outro bioma brasileiro. Então, é aquela relação de 1 hectare recuperado para 2 que são preservados. Então, é realmente uma conta interessante que se deve ter em mente. Doutor Moacir, muito se vê, principalmente na região norte do país, a síndrome da morte do braquiarão, né? Que, apesar de levar o nome braquiarão, foi porque iniciou com braquiarão, mas hoje tem observado aí em outras espécies também, né? E com isso tem contribuído para a degradação, né? Reduzindo a capacidade AUA por hectare, né? Capacidade de cabeças, né? Por hectare,
e em algumas situações até inviabilizando algumas áreas, né? E quais fatores que a pesquisa, né, da Embrapa, né, e do senhor tem observado também na literatura que tem atribuído ao aparecimento dessa síndrome? Então, esse é um assunto muito interessante. Ele costumava ser, Tiago, bem regional, vamos dizer assim, né? Você mencionou mesmo, é muito comum na região norte, na região amazônica de um modo geral, e é uma causa importante de degradação. Eu não mencionei há pouco, mas essa é uma causa importante de degradação de pastagem. A SMB, como se põe uma sigla, né? É a síndrome da morte do braquiarão. Como você muito bem colocou, ele começou com o braquiarão, você observar esse problema com o braquiarão, daí porque acabou se chamando síndrome da morte do braquiarão, né? As plantas começam a secar em reboleiras, depois isso se estende para a pastagem como um todo, e dificilmente ou quase nunca a pastagem recupera, ela acaba se degradando e você tem que substituir por outros capins mais tolerantes a isso, né? Então, esse problema começou a ser estudado, começou a ser pensado como é o cuidado no Brasil na década de 1990, no início, meados da década de 1990, né? Na época, interessante que ninguém sabia o que era, né? Todo mundo estava meio perdido com esse problema que estava aparecendo. Uns diziam, é cigarrinha, mas não tem cigarrinha. O sintoma era semelhante, né? As pastagens secavam, só que, diferentemente de cigarrinha, ela começava em reboleiras, né? E depois se estendia para a pastagem como um todo, e, claro, não havia um inseto para você atribuir esse problema da cigarrinha. Com o tempo, nós começamos a associar esse problema da síndrome da morte do braquiarão com a baixa tolerância de alguns capins ao encharcamento periódico do solo, né? Não necessariamente que o solo fique alagado, né? Mas que ele demore mais a drenar após chuvas muito intensas. E alguns capins, quando são submetidos a esse tipo de ambiente, né, eles acabam desenvolvendo atributos fisiológicos e bioquímicos que os tornam mais suscetíveis a alguns fungos do solo. Então, aqueles fungos do solo que normalmente não causariam problema para a planta, porque ela teria um sistema de defesa eficaz, acaba sendo, melhor dizendo, causador da morte da planta, porque ela sofreu uma modificação, vamos dizer assim, uma mudança na sua capacidade de lidar com esses agentes externos, com esses fungos patogênicos. Então, a síndrome, como bem diz o nome, ela é uma junção de vários problemas, né? Um problema fisiológico, bioquímico e o problema fitopatológico dos fungos, né? Alguns capins são mais suscetíveis, normalmente são aqueles que têm pouca tolerância a excesso de água no solo, e outros são mais resistentes a isso, né? Mas como você mencionou, sim, uma causa importante de degradação que costumava se localizar apenas na região norte, na Amazônia. Mas há relatos que já existem casos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, na Bahia. Então, há relatos que esse problema está avançando e aos poucos está ocorrendo também em outras regiões do país. Doutor Moacir, aproveitando essa pergunta do Thiago, e vem à cabeça o seguinte: o senhor pontuou sobre o efeito da baixa taxa de filtração contribuindo para desencadear essa síndrome nessas forrageiras. Então, seria possível a gente associar alguns tipos de solos que tenham menor taxa de filtração, como argissolos, né, solos com B-textural, solos mais rasos, e, eventualmente, até mesmo solos que têm, por efeito do pisoteio em excesso, né, alguma camada de impedimento físico, como um potencializador deste efeito. Obviamente que a água é o grande causador, mas o manejo físico ou o estado físico desse solo como um potencializador
dessa síndrome? Ah, sim, sem dúvida, é bem lembrado. A síndrome ela está diretamente ligada, né, à ocorrência da síndrome, a prevalência desse problema está diretamente ligada com tipos clássicos de solo, né? Então, claro que aqueles solos que, por natureza, já têm uma certa dificuldade de drenagem, eles são altamente suscetíveis a esse problema, né? Mas aí um produtor que está nos ouvindo agora, ele pode dizer, mas na minha propriedade eu não tenho nenhum solo classificado como solo que tem dificuldade eu não tenho argissolo, eu não tenho solo plíntico, eu não tenho solo com camada de pedra, etc., com excesso de silt. E como é que eu tive problema na síndrome também na minha propriedade, né? Bom, os solos clássicos que têm problema de drenagem, claro, evidente, vai haver esse problema, né? Se houver um capim pouco suscetível ou pouco tolerante ao excesso de água no solo. Mas em outros tipos de solo, como você bem mencionou, Luiz, às vezes ele pode ser transformado pelo próprio manejo, né, do solo em um solo que vai apresentar alguma dificuldade de drenagem com o tempo, né? Aí você mesmo mencionou aqueles solos que têm um percentual alto de área descoberta, sem proteção do capim, eles são muito pisoteados, mesmo que não tenha um percentual grande de silt, de argila, acabam se adensando um pouco mais, com isso dificulta a drenagem do solo. Há também aqueles casos de solo que são muito mecanizados e você acaba formando aquilo que se chama de pé de grade, né, o pé de arado, com certeza vocês já ouviram falar, os produtores já ouviram falar, que acaba também levando a uma certa dificuldade de drenagem natural. Mas há também situações nas quais a quantidade de chuva que cai em determinados momentos é tão alta, tão grande, que mesmo que o solo não tenha uma camada de impedimento, ou natural ou artificial, acaba que o tempo que a água em excesso permanece na zona das raízes é bem alto. E isso pode, com certeza, em algumas situações, né, levar a que o capim desenvolva esse problema da síndrome. Então, recapitulando, digamos assim, ele é mais comum, evidentemente, nos solos classicamente com baixa drenagem. Pode ocorrer também naqueles solos que, embora não tenham a classificação de ser baixa drenagem, mas o manejo do solo levou a isso, e pode, em casos raros, ocorrer também em solos nos quais a quantidade de chuva por algum período, por alguns dias ou momentos, foi tão alta que causou esse problema. Daí porque até em morro, em topo de morro, às vezes ocorre problema da síndrome. Doutor Moacir, o senhor mesmo comentou anteriormente, quando estava abordando as causas, né, da degradação, a ocorrência da cigarrinha das pastagens, né? E a gente sabe que é um dos grandes problemas que são enfrentados pelos pecuaristas, seja de sul a norte, né, do país. E que em algum momento a praga ela vai ocorrer, né? Ela irá aparecer. Pensando nisso, quais seriam as estratégias, além da resistência genética, é claro, né? Para uma maior tolerância das pastagens à cigarrinha ou então também a outras pragas? Olha, no caso da cigarrinha, é um problema antigo, né, que há muito se tem tentado superar, né? Uma estratégia inicial, né, que se pode fazer, e isso se faz naquele clássico que se chama no planejamento forrageiro de uma propriedade rural, é você evitar ter só um gênero, uma espécie ou uma cultivar de capim na tua propriedade, né? Se tu, por exemplo, se o produtor ele tem na sua propriedade apenas, vamos supor, um braquiarão ou outro capim que seja suscetível à cigarrinha, é claro que se houver um período no qual haja uma superpopulação dessa cigarrinha, isso ocorre periodicamente, a cada
3, 4 anos, a propriedade inteira vai sofrer, né? Então, uma estratégia é você não ter só braquiária na tua propriedade, ter um pouco de pânico também, outros capins que podem, eventualmente, servir como zonas de escape para isso. Mais especificamente, dentro do que você comentou, existe capins, a gente sabe, né, que a pesquisa tem lançado, que tem uma maior tolerância à cigarrinha. Um exemplo clássico disso, que acaba não, né? Faz uns 3 anos que a Embrapa lançou, é a BRS Ipiporã, né? A BRS Ipiporã é um híbrido, na realidade, se eu não me engano, de Rusiziensis com Brisanta. Eu acho que é isso, é um híbrido de Rusiziensis com Brisanta, e ela tem uma certa resistência à marranava, né? Que hoje é o principal gênero de cigarrinha que assola o país, né? No passado, né, quando não se plantava tanta braquiária brisanta, as cigarrinhas mais recorrentes eram outras, tinha Zulia, tinha Deóis, né? E foi nessa época, inclusive, que muitas pastagens de decumbens sucumbiram, né, a essas cigarrinhas. Com o tempo, começou a se plantar muita brisanta, né, braquiária brisanta, e aumentou a população da marranava, que originalmente, gente, para quem não lembra, era uma cigarrinha de cana. Ela atacava a cana, né? Mas aí uma marranava um dia provou o brisantão, o braquiária disse, olha, isso é melhor que cana, né? Vamos lá. E aumentou a população dela, né? E hoje ela é a principal gênero, né? Porque tem várias espécies, de cigarrinha que assolam o país. Mas respondendo à tua pergunta, Ana, melhor, então, a estratégia de você não ter só um gênero de capim na tua propriedade, isso ajuda, não só para cigarrinha, mas para outros problemas que possam ocorrer, e recorrer a essa estratégia de que, se você quiser braquiária, por exemplo, quem pode, onde é adaptado, ter o Ipiporã, por exemplo, uma alternativa. Os pânicos, de um modo geral, o Zuri, por exemplo, é um pânico, né? Ele é resistente à cigarrinha, né? Ele apresenta certa resistência à cigarrinha. Mas é por aí. Então, diversificar, né? Quando você lida com praga, você tem que diversificar para poder ter essas zonas de escape. Doutor Moacir, assim, agora por questão de curiosidade mesmo, e eu entendi perfeitamente que eu acho que a alternativa é o processo de diversificação das nossas pastagens dentro da propriedade. Mas, por exemplo, estratégias como o uso de fertilizantes, uma liberação mais gradual ou uma nutrição contínua ao longo de todo o ano, ou mesmo proporcionar condições para que essa pastagem ela consiga, às vezes, desenvolver melhor o seu sistema radicular, isso, de alguma maneira, poderia contribuir para uma maior tolerância, não digo tolerância no sentido de resistir mais ao efeito do ataque da cigarrinha? Uma pastagem bem nutrida, evidentemente, ela te dá uma maior tranquilidade para diversos fatores, né? Em questão de praga, como cigarrinha, que são pragas que sugam a seiva da planta, né? A adubação ela tem a sua vantagem, que a planta se torna mais vigorosa, com certeza, mas nem sempre seria, vamos dizer, não teria uma causa e efeito muito forte, né? Quer dizer, ao adubar, você garantiria que a planta não sofresse tanto o ataque de uma praga que suga a seiva da planta, né? Mas é importante que o produtor entenda que, para diversos outros problemas dentro da sua propriedade, a pastagem bem nutrida, a pastagem adubada periodicamente, é a saída hoje que se tem para você ter uma pecuária profissional, uma pecuária mais produtiva. E hoje, como eu mencionei, não há mais espaço, né, para baixa produtividade. Eu mencionei há pouco que
pastagens, ao recuperar uma pastagem, ao torná-la mais produtiva, você além de buscar um maior ganho, produção, etc., você está se livrando do ônus de ter uma área degradada na tua propriedade, né? E quem tem uma área degradada na propriedade, essa propriedade está prestando desserviços ambientais, né? Ela não presta serviços, ela presta desserviços. A pastagem ela acaba se tornando vamos dizer, uma fonte de desserviço para a comunidade como um todo. Como assim? Emissão de gás de efeito estufa, erosão, né? Menor produção de carne e leite, etc. Agora, voltando ao assunto de pragas, evidentemente que quanto mais vigorosa tiver uma pastagem, algumas pragas a pastagem pode ter maior capacidade de lidar com elas, né? Mas não é uma causa e efeito direto. Moacir, nós discutimos até agora sobre os erros, vamos dizer assim, no manejo do pasto, né? Que levam à degradação. Mas também nós observamos que existe também um erro também no manejo do pastejo, né? E que o senhor nos traria assim, dos principais pontos de atenção que o agricultor e o pecuarista deveria ter, né? Olha, um cuidado que tem que ser constante, né, na propriedade rural relacionado ao manejo do pastejo é o produtor ter aquela condição, né, de aumentar a capacidade do animal em consumir com eficiência a pastagem. Chama-se eficiência de pastejo. Então, quanto mais eficiente for o pastejo, quer dizer, quanto mais o animal consumir aquela pastagem de um modo adequado, mais ou melhor vai ser a ciclagem de nutrientes daquela área, melhor vai ser o manejo, de um modo geral, da propriedade. Mas o manejo do pastejo, a boa coisa do manejo do pastejo é que quem comanda é o produtor, é o técnico que está dando assistência ao produtor, é o capataz da fazenda, ou seja, é a pessoa que está responsável por aquilo, porque ela que determina quantos animais vão entrar em uma determinada área e quanto tempo esses animais podem permanecer nessa área. Então, o manejo do pastejo ele é de inteira responsabilidade do manejador, né? E ele faz milagres, né? Por que eu digo que ele faz milagres? Porque você pode até ter um capim ruim, né? Mas se ele é bem manejado, você consegue tirar uma boa produtividade desse capim. Alguém, às vezes, uma vez me perguntou, faz algum tempo, me perguntou qual é o capim, qual é o melhor capim, qual é o capim milagroso que ainda não chegou para salvar a pecuária. Eu disse, não, capim milagroso não existe. O que existe é o manejo milagroso do capim, né? Então, dentro da sua pergunta, o que interessa é como a pastagem é manejada, porque não há capim milagroso, há sim o manejo milagroso. Então, o santo não é o capim, o santo é quem maneja o capim. Então, essa relação do manejador, né, com o capim, com a pastagem, é muito importante. Como eu mencionei, você pode ter um excelente capim, mas o teu resultado ser ruim demais porque tu estás manejando errado. E você pode ter um capim considerado ruim, né, por diversas razões, mas você está tirando um bom resultado desse capim, né? É como adubar a pastagem, Tiago, né? Olha, na adubação de pastagem, é bom que o produtor entenda o seguinte, né? O sucesso da adubação de pastagem, principalmente se você está lidando com nitrogênio, por exemplo, mas de um modo geral com outros nutrientes, 20% do sucesso é o adubo, né? Mas 80% do sucesso vai ser o manejo que você dá para a pastagem adubada. O que eu quero dizer com isso? Você pode adubar muito uma área
manejar errado, o teu resultado não vai ser tão bom quanto o teu vizinho, que adubou menos, mas estava manejando corretamente. Doutor Moacir, aí aproveitando esse gancho que o Thiago trouxe para todos nós aqui, eu tenho certeza que na cabeça dos nossos ouvintes eles estão se perguntando quais são as consequências, por exemplo, de um manejo equivocado, quando, por exemplo, a gente entra com um pastejo de uma forma precipitada numa determinada área, ou com um pastejo fora do time, né, que passou já da hora de entrar com os animais. Quais são as consequências possíveis? Olha, nesse caso, volta ao assunto que há pouco eu mencionei, né? Você tem que sempre buscar uma eficiência de pastejo a melhor possível dentro das suas condições de propriedade, da propriedade rural, dos teus anseios de produção, do tipo de forrageira que tu estás usando, né? Tanto aquelas áreas rapadas quanto aquelas áreas passadas, né, de pasto passado, elas acabam sendo prejudiciais, de um modo geral, para a longevidade, para a vida da pastagem, né? Então, quando você, como tu mencionaste, Luiz, não planeja adequadamente o pastejo, melhor dizendo, e coloca mais animais por mais tempo do que a pastagem pode suportar, claro, você vai gerar áreas de solo descoberto, né, na tua propriedade. Essas áreas de solo descoberto, elas ficam mais suscetíveis à erosão, ficam mais suscetíveis à perda de matéria orgânica do solo, porque um solo exposto, ele perde mais matéria orgânica do que um solo protegido pelaquela manta do capim, né? Então, nessas situações, você está, claro, diminuindo a fertilidade do solo, tanto pela perda de matéria orgânica, quanto pela erosão. A erosão não tira só a fertilidade do solo, a erosão tira o próprio solo do solo. E o solo, gente, é um recurso não renovável, né? É um recurso natural não renovável, quer dizer, acabou, acabou. Você perdeu, perdeu, né? Você nunca viu uma história de alguém dizer: eu comprei 3 caminhões de solo para jogar na minha propriedade. Isso não existe, certo? Não tem como você reestruturar um solo, né? Acabou, acabou, né? Então, ele é não renovável. E tudo começa com um manejo inadequado. E, geralmente, é o excesso de pastejo que provoca isso. Por outro lado, além desses males, um solo exposto, ele incentiva o aparecimento de plantas daninhas, né? Porque muitas plantas daninhas, elas precisam, para germinarem, para aparecerem naquele solo, uma área que esteja recebendo luz, recebendo constantemente variações de temperatura típicas de um solo descoberto para poderem germinar. Então, são vários os malefícios que podem ocorrer quando você acaba não permitindo que a pastagem cubra constantemente o solo. Sem contar no problema da ciclagem de nutrientes, que ela se perde muito com o tempo, né? E acaba levando a tua pastagem à degradação. Já pastagens passadas, aquela que se deixa passar muito, eu costumo dizer que é como churrasco queimado. Esse cara te convida para ir para um churrasco, chega lá, está tudo queimado, tu não come. Tem carne, mas ninguém come. E o pasto passado para o animal, para o gado, para o boi, é como churrasco queimado. Ele olha, come só as pontas e vai deixando aquelas áreas envaretadas que você vai ter que o quê? Roçar. Né? Antigamente se queimava, né? Hoje já não, graças a Deus já não está se queimando, mas o cara vai e roça pasto para poder forçar a rebrota. E toda vez que tu roça pasto, tu está roçando dinheiro, né? Porque aquele pasto que tu está roçando e não foi aproveitado, ele poderia ter sido transformado em carne, ele poderia ter sido transformado em leite. Então, a palavra-chave, ou termo-chave, melhor dizendo, é eficiência de pastejo. O produtor, o manejador, ele deve sempre buscar ser eficiente, né?
E ele que determina isso, eu repito, né? Ele que determina quantos animais e por quanto tempo esses animais têm que permanecer na área e ficar de olho no tempo. Está chovendo, não está chovendo, o animal tem que sair mais cedo, tem que sair mais tarde, vamos deixar mais um dia, 2 dias, vamos diminuir o número de animais, vamos colocar os animais numa área de escape, vamos manter o pasto numa altura ideal, é por aí, né? Acho bem legal que você comentou aí. E teve 2 pontos que me chamou a atenção. Você comentou das plantas daninhas, né? A planta daninha, na verdade, vai ser um indicador, né? Ela não vai ser a causa da degradação. É que o solo tiver ali já, a pastagem estiver em degradação, ela vai aproveitar a oportunidade, vamos dizer assim, né? Você puder comentar também sobre isso. E um segundo ponto, quando a gente conversa com um mais antigo, comenta assim, o gado não pode tomar vento na canela. E ele quer se referir à altura de resíduo, né? Que é a altura que você comentou, não deixar rapar, né? Faz todo sentido, né? E, assim, é uma coisa, assim, vamos dizer, simples, só que a gente vê o pessoal fazendo pouco no campo esse acompanhamento. E a Embrapa, pensando nisso, ela desenvolveu uma régua, né? Para facilitar, então, a escala de cor e tem lá as espécies, para não ficar lá nos centímetros de uma régua convencional, a Embrapa desenvolveu uma régua lá para se tornar mais prático no campo, né? Isso, tem essa régua, uma coisa bem intuitiva, né? Com diferentes espécies, que auxilia o produtor a ter aquela noção melhor. Com o tempo até você nem precisa mais da régua, que você já tem aquela capacidade de observar e notar quando o animal tem que entrar e sair, mas sim, existe essa possibilidade, existe essa ferramenta bem simples, bem intuitiva, que é a régua para você controlar, porque cada capim tem aquela altura ideal de entrada e saída, e isso é fruto de estudo, né, que foi feito com esses capins, e você tem o trabalho de seguir dentro do melhor possível essas recomendações, e a régua auxilia nisso. Com relação à daninha, sim, é importante que o produtor e o manejador da pastagem entenda que planta daninha, quer dizer, aquelas plantas invasoras de pastagem, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, elas são a consequência de um processo de perda de vigor da pastagem, né? Então, como eu acabo de mencionar, muitas plantas daninhas, elas precisam, para aparecer, quer dizer, germinar, etc., e proliferarem, que a pastagem dê essa oportunidade, né, para ela. Como assim? Ora, um solo descoberto. Vamos ver o exemplo, por exemplo, do capim-capeta, né, os poróbolos índicos, né, que é hoje uma das principais pragas de pastagem no Brasil inteiro, né, quase inteiro, vamos dizer assim. Até a região Nordeste, Centro-Oeste, Norte, chega a ser um problema sério. Mas a semente é muito pequena desse capim. E ela fica na superfície do solo. E ela só germina se tiver luz suficiente para isso. E quando é que há essa condição? Quando a pastagem começa a ralear, né? Quando começa, como você mencionou, o boi não ter mais vento, começa a sentir vento na canela, né? Então, começa a dar condições. E é importante que o produtor entenda que planta daninha é consequência e não causa, para ele poder manejar isso corretamente, porque, senão, o que vai acontecer é o seguinte, a daninha aparece na pastagem, você apenas controla a daninha, isso não vai resolver, porque se ela está lá, né, é porque houve algum problema que motivou o aparecimento e a proliferação dessa planta, né? Então, o produtor tem que ficar atento que apenas aplicar herbicida, por exemplo, apenas fazer uma roçagem ou coisa semelhante, é importantíssimo, mas não é suficiente. O que mais eu posso fazer? Eu tenho que adubar meu pasto também, geralmente ajuda, porque ao adubar o pasto, você aumenta o vigor da pastagem e você abafa a planta daninha, né? Então, é uma alternativa. Controla, mas também oferece a outra alternativa para a pastagem. Então, realmente, eu digo que planta daninha é a febre da pastagem doente, né? E a doença é a perda de vigor da pastagem. Doutor Moacir, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, tenho certeza que nossos ouvintes estão
se deleitando aqui com tanto conhecimento aí que o senhor vem trazendo para nós. Muito se fala, né, sobre as características bromatológicas da pastagem, né? Digestibilidade, palatabilidade. Qual que é a visão da Embrapa? A Embrapa está trazendo novos materiais. Eu sei que todos esses materiais novos, de uma maneira ou outra, passam pelas mãos do senhor. Então, aí, tem como dar um spoiler aí para os nossos ouvintes de alguma coisa interessante que vai vir aí para o mercado? Olha, de fato, o meu papel na Embrapa, com relação a novas cultivares, é testar a tolerância dessas forrageiras, gramíneas, leguminosas, ao excesso de água no solo, né? Mas outros colegas em outras unidades da Embrapa testam para outras atribuições também, como, por exemplo, aceitabilidade ou palatabilidade desse material pelos bovinos, tolerância a cigarrinha, etc. Existe, no momento, um capim que vai ser em breve lançado pela Embrapa e que provavelmente vai ser lançado esse ano, uma nova braquiária, né? Está no forno aí para ser lançada, né? E o que tem mais de recente, inclusive, que eu posso adiantar, é um arax, né? Um amendoim forrageiro, que deverá ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, né? Ele era para ter sido lançado agora no final desse ano, de 2021, mas por causa de todos os problemas que houve aí, acabou atrasando um pouco, né? Mas vai ser a BRS Okira, né? Vai ser uma leguminosa, um amendoim forrageiro, com uma característica interessante, né? Ela vai ser lançada para ser propagada por mudas, né? Então, você vai adquirir de produtores certificados algumas mudas e você vai pegar essas mudas, colocar na sua propriedade, propagar, etc., para ir introduzindo aos poucos na propriedade. Então, que eu posso adiantar um novo capim, né, que vai ser lançado ano que vem, e essa nova leguminosa. Mas é uma linha de produção, não para, né? Tem outros materiais sendo avaliados e em breve também vão ser lançados pela Embrapa. Doutor Moacir, para finalizar então, né? Muita gente tem ouvido falar aí sobre o Plano ABC, denominado hoje aí ABC+, o qual busca elencar, né, e tecnologias para redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? Hoje em dia, como é que o senhor vê, em que pé que está esse plano, né? E como é que tem sido a adoção dele aí pelos pecuaristas? Pois não. Para quem não está muito inteirado, que seria esse plano ABC, né? Muitos já ouviram falar, mas a essência do plano ABC são políticas públicas, né? Que promovem a adoção de tecnologias que levam à mitigação de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, só para os ouvintes terem uma ideia, na primeira fase do Plano ABC, que terminou agora, esse ano, né, eram, se eu não me engano, 7 tecnologias principais que eram comandadas pelo Plano ABC, e a principal delas, gente, era a recuperação de pastagens degradadas. Então, o programa ABC ele tinha esses processos tecnológicos e o principal deles era a recuperação de pastagem degradada como sendo o carro-chefe, vamos dizer assim, de tecnologias para diminuir a emissão de gás de efeito estufa na agropecuária brasileira. A segunda delas, que também tem relação com pecuária, era os sistemas ILPF, né? O uso de agricultura, pecuária e floresta, vamos dizer assim, integrados, né? E outras tecnologias também faziam parte desse plano. Esse ano foram acrescentadas 3 mais tecnologias, né, que, como você mencionou, Ana, é o plano ABC+, que ele vai ter a abrangência de mais 10 anos, né, e é um plano bem ambicioso. Ele
ele visa, nessa nova fase do plano ABC, expandir, né, a área com o uso de tecnologias para 72 milhões de hectares até 2030, né? E as tecnologias que foram acrescentadas a esse plano, a esses 7 iniciais, que eu citei 2 ou 3 deles, sistemas irrigados, que não havia antes, né? Terminação intensiva de bovinos, quer dizer, que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, né? E o uso de bioinsumos, por exemplo, o uso de bactérias que melhoram a absorção de nitrogênio e assim vai, né? Então, o plano ABC ele tem justamente esse objetivo, né? Que é promover essas tecnologias que melhoram, que aumentam, melhor dizendo, a emissão, a falta, vamos dizer assim, de emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, emissões evitadas, né? Então, você adota uma tecnologia, ela diminui essas emissões, ou porque você está recuperando uma pastagem, ou porque você está usando um sistema mais produtivo, com isso você precisa de menos área, ou porque o animal está passando menos tempo para ser terminado, né? Ou porque a qualidade da forragem aumentou e, com isso, ele vai emitir menos metano, e por aí vai. Mas o objetivo é esse, trazer uma agropecuária mais produtiva para o país, né? E, com isso, diminuir a emissão sem descuidar da produção, né? Porque aumento de produtividade e preservação ambiental, eles têm que caminhar juntos na pecuária. Doutor Moacir, fique à vontade de fazer suas últimas considerações, falar diretamente a nossos ouvintes aí, passar alguma mensagem que, eventualmente, a gente não tenha questionado o senhor no dia de hoje. Olha, o que nós conversamos hoje gira em torno de um ponto central, que é aumento de produtividade da pecuária, né? O Brasil hoje ele é um importante, vamos dizer, provedor de alimento mundial, né? Particularmente de carne bovina, né? E a nossa pecuária ela é importantíssima no mundo, né? Não só, claro, para abastecer o próprio país, como para abastecer vários países do mundo. Então, o mundo precisa do Brasil. Mas o Brasil tem que continuar e cada vez mais aprimorar a sua pecuária para poder realmente ter, para poder esse papel ser preservado e ser mais produtivo com outra produtividade. E o pecuarista ele não pode esquecer do papel importantíssimo que também ele tem para ajudar o país a atingir esses objetivos, né? E a gente só vai conseguir isso com tecnologia, uso de tecnologia, né? Ter pastagens produtivas, pastagens adubadas, bem manejadas, que isso leva a uma maior produtividade e faz com que a gente tenha essa pecuária diferenciada, né? Então, nos últimos, para vocês terem uma ideia, nos últimos 30, 40 anos, houve uma redução considerável das áreas de pastagem do Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, houve um aumento, né, da produção de carne bovina. A nossa produção de carne bovina, nesse mesmo período em que a redução de pastagem foi intensa, ela aumentou em quase 200%, 170%, 180% nesses últimos 30, 40 anos. Quer dizer, nós aumentamos a produtividade da pecuária brasileira. E essa pecuária continuará a aumentar a sua produtividade desde que nós continuemos a usar tecnologia. Então, a chave de tudo é a tecnologia. O produtor rural hoje, o pecuarista hoje, não é mais aquela figura apática que não busca tecnologia. O pecuarista de hoje ele é aquela pessoa moderna, que está sempre tentando se inteirar no que tem de novo no mercado e buscar maneiras de produzir mais em menor área. Foi um prazer imenso ter conversado com vocês todos e espero que a gente continue junto nessa missão de aumentar a produtividade da pecuária no Brasil. Certamente, doutor Moacir.
Realmente o seu fechamento aqui foi perfeito. Tiago, gostaria de deixar alguma última mensagem para os nossos ouvintes? Gostaria sim, Tanuri. Foi um tema diferente, né? Os ouvintes aí, né? Sempre falando de cultura, agora estou falando de pastagem, que também devemos tratar como uma cultura, né, professor? E vocês vão ver mais temas voltados à pastagem. Eu estou cheio de dúvida aqui, dá para a gente gravar mais uns 2 ou 3. Então a gente tem que segurar um pouco aqui e com certeza iremos gravar outros com o professor. Parabenizar pelo trabalho que vem realizando na Embrapa, né? E dizer que a ICL está à disposição. Se precisar de nós, estamos aqui. Um grande abraço para os nossos ouvintes aí. Somente agradecer e parabenizar aí o Dr. Macir por estar contribuindo com a gente aí, com nossos ouvintes, né? Compartilhando um pouco aí da sua experiência, sua longa experiência, muitos anos, né? E também, né, deixar aí as portas abertas, né? O que precisar, a ICL está aí à disposição. Muito obrigada. Eu concordo muito aí com o que o Tiago acabou de dizer. Por mim, nós continuaríamos esse bate-papo aqui por mais um dia inteiro, mas para não ficar muito longo, vamos deixar para outros episódios. Assim, doutor Moacir, eu lhe agradeço imensamente pela aula que você nos deu hoje aqui. Tenho certeza que todas as suas informações vão ser de extrema relevância para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Não poderia deixar aqui de agradecer de maneira alguma a Embrapa Amazônia Oriental por permitir que o senhor estivesse aqui conosco hoje, contribuindo, né, passando todo esse seu conhecimento para todos os nossos ouvintes. E assim, finalizamos mais uma edição do PlanoCast, o primeiro podcast em fisiologia e nutrição de plantas do Brasil, promovidos pela ICL América do Sul. O PlantCast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.